Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um Saúde e Bem-Estar, programa do nosso canal Viver Brasil, dedicado a cuidar de você. E por falar em cuidados, hoje a gente vai falar sobre cuidados necessários com os nossos ossos, com as nossas articulações, quando a gente pratica atividade física, atividade esportiva de uma forma geral. Qualquer exercício físico envolve, além dos músculos, as estruturas do nosso organismo, os ligamentos, as articulações. E quando a gente faz isso de forma excessiva ou de forma errada, a atividade física pode trazer consequências desastrosas para o praticante. Para recebermos orientações sobre isso, para a gente saber como prevenir e principalmente como manter a rotina de atividades físicas e também cuidar das famosas lesões, dos traumas, a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre isso com o ortopedista Lucas Boechat e o fisioterapeuta Marco Túlio Saldanha dos Anjos. Está começando, portanto, mais um Saúde e Bem-Estar. Vamos lá! Atualmente, a busca por uma vida mais saudável, com alimentação equilibrada, atividade física, cuidados com o sono também, tudo isso tem sido uma busca constante por todos nós brasileiros, principalmente nesses tempos nublados que a gente atravessa. Mas será que é só colocar uma roupa de ginástica e sair por aí se movimentando? Antes de mais nada, é muito importante uma avaliação médica para a gente saber se está pronto para fazer o exercício e quais atividades físicas a gente pode e deve realizar. A boa notícia é que tem atividade física para todo mundo e essas avaliações, elas passam principalmente por um profissional ortopedista. E é por isso que está aqui conosco o Dr. Lucas Boechat. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, é um prazer. A alegria é nossa, nossa honra estar recebendo aqui o senhor. Quais são as recomendações para quem vem de um período inativo? A pandemia trouxe essas consequências para muita gente e o que o senhor indica? Acho que primeiro é importante que a pessoa tenha uma retomada da atividade física gradual, com ou sem avaliação médica inicial. Essa retomada gradual é importante para evitar lesões. Claro, antes disso, ainda lembrar que é mais importante fazer do que não fazer atividade física. Mesmo que apareça uma ou outra lesão, a pessoa está prevenindo uma quantidade enorme de problemas de saúde, por exemplo, cardiológicos, ao fazer atividade física. Agora, para prevenir as lesões, a gente pode ter uma avaliação do ortopedista do esporte, a gente pode ter avaliação do fisioterapeuta. Se essa atividade física for feita com orientação de um educador físico qualificado, também o índice de lesões vai diminuir demais e isso vai poder ser feito de uma maneira mais saudável e duradoura. É muito importante a gente começar essa conversa aqui explicando que muitas pessoas têm uma desculpa pronta para a inatividade. Eu não faço atividade física porque meu joelho dói, minhas articulações doem, mas às vezes a dor é justamente pela falta da atividade física, né, doutor? Pode ser os grandes atletas, por exemplo, de alto nível competitivos, eles estão acostumados a lidar com a dor, por exemplo, né? Mas mesmo a pessoa inativa, quando retoma a atividade física, pode sentir uma dor ou outra. A gente não tem um critério muito objetivo para dizer qual dor é grave e qual não é, mas geralmente aquela que te incapacita para a atividade física proposta necessita ser avaliada. E aquela outra dorzinha que aparece durante uma corrida, durante uma musculação, mas que logo passa, essa a gente pode empurrar um pouquinho mais para frente, ver se ela continua ou não, para que a gente consiga se manter ativo também, né? Qual a opinião do senhor com as lesões que acabam aparecendo, que são decorrentes de uma atividade física mal feita, mal orientada, ou feita de um jeito muito pessoal, assim? Não, eu vou fazer isso porque eu gosto assim, é dessa forma que eu faço. Isso é recomendado? Bom, mais uma vez, é melhor estar ativo do que sedentário, primeiro. Agora, uma atividade física mal orientada ou mal feita leva a muitas lesões por sobrecarga. Engraçado, as pessoas imaginam que a minha prática profissional como ortopedista do esporte é de trauma. Quem torce o joelho, quem torce o tornozelo, quebra a perna. Mas, no entanto, é muito mais frequente que apareçam as lesões por sobrecarga no consultório, então sobrecarga repetitiva. Por exemplo, uma maneira de praticar o exercício que faz doer o joelho, faz doer na região da patela, é muito comum, ou na lateral do quadril. Então, isso é muito mais comum do que as lesões traumáticas mesmo. Então, isso é extremamente frequente
E, mais uma vez, quando há uma avaliação médica, fisioterápica, reequilibrando a musculatura desse paciente, ou um educador físico por trás orientando essa prática, o índice dessas lesões cai demais. E o que faz diferença é a informação para a gente fazer essa prática de atividade física de forma correta, né? E quando a gente fala dessa informação, a gente inclui aí os aparelhos. A gente pode começar a falar do tênis, né? E outros equipamentos corretos, tênis de usar, agora pode ser até uma raquete de tênis mais adaptada à sua constituição ou não, né? Isso, a questão do tênis, o calçado, né, especificamente, esse é um assunto bem polêmico. A gente tem muita dúvida, na verdade, sobre a eficiência realmente dos tênis em corrigir, por exemplo, o tipo de pisada. É muito comum os corredores falarem, eu tenho uma pisada pronada, eu tenho uma pisada supinada, né? Mas alguns estudos muito grandes, com um grande número de participantes, nos deixa mais dúvida do que certeza sobre a eficácia do tênis. Mesmo as opiniões são diversas, né? Eu tenho um grande amigo, José Rubens Delia, que ele diz que o melhor tênis do mundo é o nosso pé. Exato. Agora, bom, nós temos uma discussão também grande em cima disso, é melhor correr descalço ou calçado, né? E talvez para quem já cresceu, né, se desenvolveu desde a infância usando calçados, o que é a regra hoje em dia, especialmente nas cidades, é muito difícil, às vezes, tirar o tênis, regredir para o pé descalço, para caminhar ou para correr. Mas isso é fato, o ser humano vem evoluindo aí há 6 milhões de anos que a gente separou lá dos macacos, né, para caminhar em 2 pés descalços no terreno natural. Mas vale esse investimento? O meu pé é pronado, o meu pé é mais assim, mais para o lado, mais para dentro, mais para fora, eu não piso com a extensão toda do pé, e aí vale o investimento em um tênis porque algumas lojas vendem o tênis com o teste também, né? Pois é, mas aí a gente tem que lembrar que existe o interesse da venda por parte da loja, por parte do fabricante do calçado, né? E a gente, na medicina, tem mais dúvidas do que certeza sobre isso. Existem estudos, inclusive, comparando o tênis caro com o tênis barato. Não houve grande diferença. O tênis feito sob medida versus o tênis normal, pisada neutra. Não houve diferença. Mas existem sim aqueles atletas, aqueles pacientes que têm uma pisada muito alterada, um formato do pé muito deformado. Esses a gente sabe que vão evoluir mal numa corrida se não forem adaptados a ela, seja com tênis, seja com reequilíbrio da musculatura. Agora, se a gente caminha agora para falar sobre algumas atividades físicas que precisam de atenção especial, com as nossas articulações, com os ossos, ligamentos, que devem ter um acompanhamento. Vamos começar falando de caminhadas e corridas, por exemplo. Qual é a atenção que o praticante deve ter? Tá, esses são movimentos muito básicos do ser humano, né? A gente vem fazendo isso há milhares de anos. Então, teoricamente, a gente já deveria ser muito bem preparado para fazer essas 2 atividades. Elas são muito fisiológicas, especialmente a caminhada. No entanto, algumas alterações nossas de comportamento da vida moderna, como ficar muito assentado, nos trazem uma série de encurtamentos musculares, desequilíbrios, alterações da pisada, né? E que se manifestam quando o exercício começa a aumentar da intensidade. Então, tem gente que sai da caminhada super bem, começa a correr e aí aparecem as lesões. Então, talvez uma musculação associada, uma avaliação dessas cadeias musculares com as suas correções possa ajudar muito a prevenir. O sobrepeso, bem lembrado, que é tão comum hoje, tão frequente, né, na nossa população. É preciso ter atenção para isso, né? Quando as dores começam a aparecer, elas podem ir caminhando assim de uma maneira incapacitante? Sim, e aí a gente tem que tentar tirar essa pessoa, esse paciente, de um ciclo vicioso, o sobrepeso que leva à dor, que leva ao sedentarismo, que leva ao sobrepeso, né? Para levar para o ciclo virtuoso. A atividade física diminui a dor, diminui o peso, que melhora a atividade física, que diminui a dor de novo. Então, o segredo é fazer essa conversão. Aí a roda gira para o outro lado. Exatamente. Né? E aí, quando a gente fala de musculação, fala de crossfit, a senhora é praticante de crossfit, tem muita discussão envolvendo crossfit, né? Para o lado bom, para o lado nem tanto, né? Quais são esses cuidados? A gente viveu uma verdadeira coqueluche, de uma febre de crossfit, e as pessoas, às vezes, praticando sem a orientação devida, mas o crossfit, como o senhor gosta de dizer, ele tem esse aspecto da competitividade, né? Motivacional. Ele tem adesão, né? Sim. Até mais que a musculação, né? Exato. Então a gente vê muita gente, como eu mesmo, que sempre tentou musculação na vida para bem-estar
e que não se adaptava. Eu ficava 3, 6 meses no máximo na musculação e dava uma desculpa e parava de ir. CrossFit eu estou lá 7 anos fazendo. Rodando o pneu de trator ali com alegria, com entusiasmo. Não necessariamente tem o pneu. Naval e chacoalhando. Por exemplo, e acaba sendo divertido e competitivo, o que motiva, né, como a gente disse. Por outro lado, às vezes motiva tanto que a pessoa exagera e vem as lesões. E o CrossFit, por ter movimentos muito particulares, como a corda, né, como subida de corda, o levantamento de peso olímpico, que andou esquecido durante muitas décadas, né, ele trouxe novos padrões de lesão. Esses novos padrões chamam a atenção. Isso aparece. Então, parece que o CrossFit lesiona muito. Mas se a gente for pegar artigos científicos, a gente vê que o CrossFit lesiona mais ou menos o mesmo tanto que a corrida de rua. E metade do que o futebol do fim de semana, que ninguém fala mal. O futebol é paixão nacional, né? Então você não pode falar mal. O futebol do fim de semana é a alegria dos ortopedistas, né? Mais do que o CrossFit. Mas, doutor, se a gente pega uma academia de ginástica e vê um aparelho, ele tem o desenho dos músculos que estão sendo trabalhados. Se você encaixa ali direitinho, mesmo que você queira sair da posição, você vai trabalhar os músculos que estão desenhados ali para serem trabalhados. Quando você vai levantar o pneu do trator, você vai agachar, vai ficar torto, vai fazer para cá, vai fazer para lá, ou mesmo com a corda naval. Então, um é muito específico e o outro é mais aberto. Exato. Né? Então, pensa o seguinte, quando você vai carregar uma sacola de compras ou um filho no colo, está desenhado lá quais os músculos vão ser utilizados. Não. A vida é complexa, a vida não é simples, né? Então, talvez exercícios como o CrossFit, como o levantamento de peso livre, né, o levantamento de peso olímpico, se traduzam mais no seu dia a dia do que um aparelho de musculação. Vida. Exato. Então, o aparelho ele é muito bom para indivíduos com limitações, para tratamento, para o idoso, que às vezes tem um distúrbio de equilíbrio e pode cair, quebrar um osso. Então, para o fisiculturista que quer crescer essa parte ou aquela parte, né, a musculação é excelente para isso. Ela não tem que ser descartada também, não. Mas o exercício com pesos livres tem a sua vantagem também. Interessante isso, né? Essa foi uma boa defesa do CrossFit. Depois a gente tem que ter aqui também, quem sabe até um debate sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito interessante. E aí, vamos para o ciclismo e mountain bike. Aqui em Minas Gerais, né, mountain bike é fortíssimo, né, por nossas montanhas. É a meca do mountain bike. Eu tive notícia que agora ficamos livres das motos nas montanhas aqui perto de Belo Horizonte, né? Porque quando eu vivi aqui nos anos 80, existia uma luta muito grande das motos de trail ali, sim, que faziam aqueles sulcos ali, causavam erosões também, né? E atrapalhava a rota das bikes, né, também, sim. Né? O mountain bike ele teve uma febre muito grande ali nos anos 90 e 2000, né? E agora a pandemia talvez trouxe isso de volta com muita força. Nunca deixou de existir. Aqui é muito forte o mountain bike, né? Eu agradeço também muito ao mountain bike, para o meu consultório estar vivo. Mas com a pandemia, o exercício ao ar livre retomou um grande espaço. Né? As pessoas não quiseram ficar mais num lugar fechado, aglomeradas. E o mountain bike, a caminhada ao ar livre, o trail, foram grandes soluções para isso. Né? E é muito legal, né? Nós temos realmente uma área muito propícia a isso. Isso gera um turismo, gera força para esse esporte e para a saúde das pessoas. Eu acho que é muito bem-vindo. Agora, entre os próprios praticantes do ciclismo, né? O ciclismo de estrada e o mountain bike, até entre eles tem uma rivalidade, né? Tem. São esportes muito diferentes, apesar de nos dois o esportista estar girando um pedal, né? São demandas musculares diferentes, demandas cardiovasculares Bicicletas diferentes. completamente diferentes. Completamente. E, infelizmente, aqui no Brasil não existe muito respeito ao ciclista de estrada, né? Sempre a gente fica sabendo de acidentes, já perdemos grandes atletas aí nas nossas estradas aqui, infelizmente. Então, acho que talvez até por isso as pessoas tendem a ir mais para o mountain bike. Agora, vamos falar da pelada de final de semana também. Tem uma questão, se a pessoa joga todo fim de semana, ela não pode ser considerada, assim, de forma pejorativa, um atleta de fim de semana, né? Eu acho que é isso, um atleta de fim de semana, joga todo fim de semana. Não, mas atleta de fim de semana de forma pejorativa, porque de algum jeito essa prática já está inserida no contexto. Sim, agora o futebol de fim de semana exclusivo e o resto da semana sedentário talvez não seja bom o bastante. Né? De novo, é melhor do que estar sedentário, né? Mas o esportista de final de semana, mesmo nesse exemplo que você deu, ele está sob risco cardiovascular. Né? Então, sempre a gente ouve falar de um infartado no futebol. E as lesões de futebol também vão aparecer, como as entorses de joelho e tornozelo, vão aparecer com grande frequência nesse público. Então, talvez aliar
o futebol de fim de semana, uma corrida dia de semana, a musculação dia de semana, o próprio crossfit feito na intensidade correta, o pilates é um excelente exercício, aí eles se completam. Aí passa a ser um esporte muito mais saudável, né, a pelada de fim de semana. Quando a gente fala de futebol de fim de semana, temos quadra, society, grama. Tem algum que provoca mais lesões? Cada um provoca lesões diferentes do outro, não mais ou menos, né? Talvez os campos não sejam tão adequados para o esportista amador, tem muito buraco, né? Então a gente vê muitas entorses, por exemplo. A quadra, dependendo, pode ser que seu pé agarre mais do que na grama sintética, né? E ao agarrar mais também ocorrem mais entorses. Mas depende muito de intensidade, né? De preparo prévio, talvez sejam fatores mais importantes do que o tipo de solo. E aí também o calçado também adequado, né, para cada piso, né? Doutor Lucas, aqui no nosso Saúde e Bem-Estar, a gente tem um quadro especial que a gente esclarece dúvidas, levando sempre em consideração o seu ponto de vista clínico, a sua vivência médica, né? É o mitos e verdades. É um momento importantíssimo para a gente passar informação segura, com fundamento, para todos os nossos telespectadores. Está preparado? Para todos os nossos telespectadores. O senhor está preparado? Vamos tentar. Vamos lá, então. Mitos e verdades, prática de atividade física, lesão, enfim. Vamos à primeira questão. Olha só. A atividade física fortalece os ossos. Isso é mito ou é verdade? É muito verdade, né? Especialmente nos primeiros anos, nas primeiras décadas de vida, em que a gente ganha massa óssea, mas mesmo depois dos 30, 40 anos de idade, pode não reforçar tanto o osso, mas mantém a massa óssea, o que é importantíssimo para a gente ter uma senilidade saudável depois. E o impacto da corrida seria também muito importante para isso? Sim, os exercícios que têm impacto e os resistidos, como a própria musculação, são os mais importantes para se manter massa óssea, mais do que os aeróbios, como por exemplo o ciclismo. Então, ossos fortes, você está ali correndo, batendo o joelho no chão, batendo o calcanhar no chão, saiba que seus ossos estão agradecendo. Exato. É claro que tudo tem um limite, né? Tem vezes que você lesiona tanto o seu osso na corrida que causa uma fratura por estresse. Como tudo na vida, né, existe o limite. Outra questão, as mulheres são as que mais sofrem com problemas no joelho. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é uma dúvida. As mulheres têm tipos diferentes de lesão, ou mais frequência em tipos diferentes, como a instabilidade patelar, a dor fêmuro-patelar, né, a dor na parte anterior do joelho, são mais frequentes nas mulheres, por uma série de motivos constitucionais e biomecânicos, né? Agora, os homens, em geral, se arriscam mais. Então, a gente vê mais lesão de ligamento cruzado, em geral, no homem do que na mulher. Mas se pegar um time de futebol masculino versus um time de futebol feminino, de 11 jogadores, as mulheres têm mais lesão, sim. Dor nas articulações exigem a diminuição da atividade física. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Bom, pode ser visto como verdade se a gente está falando daquela articulação dolorosa naquele momento. Sim, a dor ela tem uma função importante evolutivamente. É nos conter, nos permitir cicatrizar, né, restaurar nossas articulações. No entanto, o sujeito que está com a dor de tornozelo pode praticar outras atividades físicas de membro superior, por exemplo, ou vice-versa, e se manter saudável. Remar. Sempre vai existir uma atividade física para substituir um problema de dor ou de lesão, né, doutor? Sempre. Inclusive a palavra foi correta, atividade física, não necessariamente um esporte. Às vezes a pessoa pode estar limitada para esporte, mas faz a sua reabilitação com atividade física, com um fisioterapeuta, por exemplo. É muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas falam assim, eu não gosto de praticar esporte, eu não gosto de atividade física, mas de movimento a gente tem que gostar, né? E a gente tem que colocar esse movimento na nossa vida, né, doutor? A vida é movimento. Né? Eu gosto muito dos aplicativos que nos ajudam a contar os passos, a medir essa intensidade de gasto calórico. Mal não faz, né? Não faz, e algumas pessoas se dão muito bem com isso, como deve ser o seu caso, né? Ter um número ali no punho ajuda bastante. Exato. Então isso vira um pequeno desafio também. Outras pessoas, como é o meu caso, eu prefiro usar o meu cansaço, a minha sensação, mais do que um relógio, para saber se aquele é o dia de fazer mais atividade física ou menos. Vamos para mais uma questão. O impacto provocado pela corrida desgasta o nosso quadril. Mito ou verdade? Isso é mais mito do que verdade.
Se a gente for ver a questão de desgaste, de osteoartrite, também chamado de artrose de joelho e quadril, por exemplo, com corredores, a gente vai ver uma curva em J no gráfico. Então, quem faz pouca atividade física ou não faz, tende a ter mais desgaste. O obeso, o sedentário, tende a evoluir mal do quadril ou do joelho. E aí vai ter um ponto médio ali em que a pessoa faz uma quantidade boa de atividade física, em que ele vai estar em forma, ele vai estimular esses ossos e essa articulação a serem fortes, ele vai ter menos problema de desgaste. E aí vem os superatletas, o cara que faz a ultramaratona, né? Ele vai ter mais desgaste. Então seria a outra ponta dessa curva em J, que a pessoa começa a exagerar. Então, mais uma vez, melhor é estar ali no meiozinho, né? Esse lugar é bom, né? Esse lugar ali, não tem nada de errado de estar ali, né? No meio, no equilíbrio. Olha outra questão, o esporte degenera mais rápido as nossas articulações. Mito ou verdade? Bom, também é mais mito do que verdade, mas sim, o esporte, como a gente citou a pelada de fim de semana, aí vai o atleta e lesa o ligamento cruzado anterior. Isso aumenta muito o índice de desgaste da articulação, né, da artrose. Agora, por outro lado, se essas lesões que aumentam o índice de desgaste não ocorrem, em geral protege muito mais do que desgasta. Agora, uma lesão também recuperada de forma equivocada ou mal recuperada pode causar outra pior ainda. Pode. É comum que a pessoa com lesão, como eu citei, do joelho, transfira a carga para o joelho contralateral, para a lombar, para o quadril e acabe desenvolvendo outros padrões de lesão também. Está tudo ligado, né, doutor? Tá, o corpo é uma cadeia complexa de movimentos, né? Não dá para separar uma coisa da outra. A gente pode, claro, e deve separar e virar super especialista na hora de operar um joelho, operar um quadril. Mas eu acho que, em geral, é melhor a gente dar um passo para trás e ter um olhar mais amplo em cima do atleta e do paciente. Mais uma questão aqui, mito ou verdade? Depois de um osso quebrado ser curado, ele fica mais forte. É mito ou é verdade? Bom, é duvidoso também. Enquanto ocorre ali, primeiro, o osso não está só quebrado ou só inteiro, né? Tem um processo no meio do caminho que ele vai se consolidando. Então, tem momentos em que ocorre uma fibrose, ele começa a ficar mais estável, até que chega um momento final em que aquele calo ósseo já está bem formado e bem remodelado, e aquela parte específica do osso pode ser um pouco mais forte, sim. Mas o osso não é uma parte específica, é todo um grande osso, né? Então, mais do que mito ou verdade, eu acho que isso é um pouco irrelevante. O osso como um todo não vai ficar mais forte, então todas as verdades que se aplicavam antes continuam se aplicando àquele osso. Mesmo porque ele não está sozinho, né? Ele Exato. precisa de uma estrutura imensa para trabalhar, para ter força, né, doutor? Sim. Bom, mais uma questão, tendinite não tem cura. Mito ou verdade? Mito. A maioria das tendinites tem cura, a imensa maioria. Inclusive esse nome tendinite a gente tende a alargar ele um pouco, chamar de tendinopatia, a doença do tendão. E existem sim fases mais avançadas em que o tendão já está espessado ou até com rupturas dentro dele, em que o tratamento é mais difícil. Mas sempre tem alguma opção, sempre tem jeito de tratar. E essa questão aqui, lesões de joelho são inevitáveis porque elas são consequência da idade. Mito ou verdade? A maioria das vezes é mito. Existe sim algum fator genético por trás de algumas lesões de joelho. A gente pode citar alguns como a própria osteoartrite, né, o desgaste, ou alguns tipos de lesão meniscal. Provavelmente existem alguns tipos de ligamentos que são mais propensos à lesão também. Mas, em geral, a gente consegue conviver bem com o nosso joelho a vida toda se a gente tiver uma vida saudável. E um pouquinho de sorte. Mais uma questão, o gelo. O gelo ameniza o inchaço, mas retarda a recuperação. Isso é mito ou é verdade? Por incrível que pareça, depois desse tempo todo recomendando gelo, né, já há décadas ou talvez centenas de anos, a gente ainda tem dúvidas. Então, não existem, ou pelo menos eu não conheço, trabalhos muito bem fundamentados de técnica científica perfeita que fale muito bem ou muito mal. Então, tem muita gente que melhora a dor, que a gente tem alguns trabalhos que sugerem melhora do inchaço, né? Mas parece que o gelo, a longo prazo nas lesões, não faz muita diferença, aplicar ou não. Mas é fato, alguns pacientes relatam sim a melhora imediata da dor. Isso às vezes é o mais relevante, que o paciente tenha conforto. O gelo é um bom analgésico, um bom anti-inflamatório? Talvez mais analgésico do que anti-inflamatório. O gelo ele pode inibir a nossa sensação de dor durante o uso. Então, alguns estímulos, a gente chama isso de portal da dor, alguns estímulos entram na frente da dor e a cabeça entende mais o frio.
Às vezes a gente dá uma topada com o dedão do pé no pé da mesa, né? E aí a gente faz isso no dedão, a gente está transmitindo calor, está transmitindo vibração, enganando a dor. E aí surge uma dúvida muito recorrente, aquela bolsa que pode servir para água fria ou água quente, quando ela é usada? Quando é que a lesão fica melhor com água quente e quando fica com água fria? Eu sempre fico com dúvida. Olha, pode ser que depois venha aqui o Marco Túlio e fale exatamente o contrário do que eu estou falando, tá? Mas uma maneira mais ou menos consensual entre nós ortopedistas de usar isso é que o calor, em geral, ele promove relaxamento muscular e o aumento da viscosidade tecidual. Então pode ser bom para ganhar movimento. Tem trabalhos, inclusive, sugerindo que ele pode ser melhor para joelhos com artrose, né? E o gelo, em geral, vai ter outro papel. Então um relaxa músculo e solta o movimento. O quente. Calor. O calor. Enquanto que o gelo, ele vai atuar também na diminuição da dor como calor, mas talvez como um anti-inflamatório, talvez diminuindo o inchaço. Então, para um trauma, torceu o tornozelo, em geral a gente recomenda mais o gelo, mas não sem ter algumas dúvidas sobre a real eficácia disso. E a água quente seria? Relaxamento muscular, aquela dor do pescoço, a lombalgia depois de um dia em pé ou numa postura inadequada. Esclareceu muito bem, doutor, já é um caminho. Vamos para mais uma questão. Fissura no osso é fratura. É mito ou é verdade? Nós usamos a palavra fratura. A fissura é uma maneira meio leiga de falar. E a gente pode ter fraturas incompletas, por exemplo, ou fraturas sem desvio. E os pacientes gostam de falar fissura ou entendem melhor quando a gente usa a linguagem não técnica. Fissura poderia ser uma trincada? Pois é, trincada também não é um nome adequado para o jargão médico. A gente vai chamar de uma fratura incompleta, ou uma fratura sem desvio. Mas é uma fratura. Sim. Estalos nas articulações são sinônimo de problema, mito ou verdade? Normalmente é mito. Existem aqueles estalos como uma entorse do joelho no meio do jogo de futebol com um grande estalo, isso costuma indicar lesão ligamentar. Esse é importante. Agora, aqueles pequenos estalos que ocorrem nos dedos ou ao dobrar o joelho, em geral, eles são insignificantes. Vamos lá. O alongamento não previne lesões. Isso é mito ou é verdade? Também é duvidoso. Houve um tempo em que alongamento era tudo, né? Faça um alongamento o tempo todo, antes do exercício, depois do exercício, durante o exercício. E aí vieram alguns trabalhos científicos, 2 trabalhos nos anos 2000, que falaram mal do alongamento. E aí o pêndulo bateu para o outro lado. Não faça o alongamento. A medicina é muito assim, né? A ciência uma dialética. Das verdades transitórias, né? Exatamente. E eu acho que o meio do caminho está em usar o alongamento como uma prática para tentar corrigir as nossas alterações trazidas pela vida moderna, como ficar muito assentado. Então, a maioria das pessoas hoje em dia vai ter um encurtamento da cadeia muscular posterior, da coxa e da perna. Então, talvez nessas pessoas, a maioria de nós, seja importante sim ter uma rotina de alongamento para esses músculos que estão cronicamente encurtados. Peitorais também, né? Muito comum essa protrusão. Não exatamente como uma prática feita antes ou depois da atividade física. Exatamente. Mas colocada na nossa rotina de todo dia. Talvez na rotina de treinamento, depois de um curto aquecimento, o aquecimento parece ser, o alongamento parece ser um pouco mais eficaz. Mas essa é uma pergunta muito boa para o Marco Túlio responder depois aqui. Não perca, no próximo bloco o Marco Túlio está aqui conosco. E vamos falar de bursite e tendinite. São a mesma coisa. Mito ou é verdade? É mito. A bursa é uma estrutura anatômica e o tendão é outra. Bursite é a inflamação da bursa e tendinite é a inflamação do tendão. E o it é a inflamação para tudo, né? Faringite. Exato, é a terminologia para falar em inflamação, né? No entanto, as duas muitas vezes convivem. No caso do ombro, por exemplo, a gente tem a tal da bursa subacromial. Ela está em íntima relação com os tendões do manguito rotador. Então, a lesão de um muitas vezes causa a outra. E o que vai se manifestar num exame, como a ressonância magnética, às vezes a bursite salta mais aos olhos, mas talvez por culpa da tendinite. Então, são lesões diferentes, mas que muitas vezes convivem. Doutor, e aquelas lesões, aquelas dores que aparecem quando o tempo vai mudar? Isso é muito comum aqui em Minas Gerais. Não, vai mudar o tempo porque minha tendinite está doendo, meu joelho doeu. Como é que a medicina vê isso? A medicina não vê muito isso, é as bruxas, né? As bruxas não existem, pero que lazai, né? Então é muito comum pacientes que colocaram, por exemplo, uma placa para uma fratura. Quando fica frio, eles falam que dói mais. Ou quando está chovendo e dá raio. Como que explica isso? Não faço a menor ideia, não faço ideia. Mas é fato que é muito frequente ir ao consultório, ao pronto-socorro, relatando isso. E até mesmo sem essas próteses, assim,
pessoas que relatam que, não, o tempo muda, dói uma parte da articulação, né? É comum. É comum. Não sei explicar. Essa é ótima, né? Porque a gente está entendendo, né? Vivendo e entendendo, né, doutor? Bom, queria te agradecer muito aqui a sua participação. Desde já está convidado, vamos fazer um debate aqui, crossfit, musculação. Vai ser um prazer. E futebol no fim de semana, vamos ver quem Excelente. ganha. Tá bom, então. Muito obrigado. Tá, vai doutor? ganhar o esporte, vai ganhar atividade física. Vai ganhar atividade física, um movimento. Isso. Né? Eu que agradeço. A gente que agradece a sua colaboração, sua gentileza aqui conosco. Foi um prazer. E você que está assistindo a gente aqui, interaja conosco, entre nas nossas redes sociais, mande a sua mensagem, participe sugerindo temas, enviando perguntas. Vai ser uma alegria imensa compartilhar a sua opinião aqui com todos os nossos telespectadores no Saúde e Bem-Estar. No próximo bloco, a gente vai saber como a fisioterapia participa nesse processo de cuidados dos ossos, das articulações, dos ligamentos, do nosso organismo como um todo. A gente volta daqui a pouco.